Na época que o senhor foi vereador, né, o senhor era da base da gestão, no caso do prefeito, ou era mais da base da oposição? É interessante porque eu, na maioria das vezes, eu fui parlamentar de oposição, não é? Quando eu ganhei a minha primeira eleição, em 1988, eu apoiei para prefeito o candidato Lauro Maia, era um médico otorrinolaringologista é um nome meio complicado, otorrino. Doutor Lauro Maia, um dos mais conceituados médicos sergipanos da época. E ele enfrentou o Wellington Paixão. O Wellington Paixão foi quem ganhou a eleição. Portanto, nós perdemos a eleição, né? E eu permaneci na bancada de oposição ao prefeito Wellington Paixão. Depois nós tivemos o retorno do Jackson Barreto, né, para a prefeitura de Aracaju. Eu continuei na oposição. Na eleição de 85, que eu ainda não era vereador, porque a política de Sergipe muda bastante. O Jackson Barreto tinha sido candidato do PMDB e o vice foi nosso, né, do PFL, que foi o Viana de Assis. Então, Jackson Barreto foi o candidato do PMDB apoiado pelo nosso partido. Já em 88, ele era nosso adversário. Na outra eleição, de 92, ele foi eleito prefeito mais uma vez e nós fizemos oposição a ele. Né? Depois, nós tivemos uma outra eleição e eu fui candidato a prefeito de Aracaju. Fiquei da segunda colocação. Deixei de ir para o segundo turno por 0,5 pontos. Tá? Depois eu fui candidato a deputado estadual, o governo era Albano Franco, e eu estava no Partido da Frente Liberal e fiquei na condição de suplente, tá? E assumi o mandato de deputado estadual por um período. Mas para não ficar na condição de suplente, eu resolvi ser candidato a vereador mais uma vez e, como tinha naquela época muito prestígio na capital, eu voltei para a Câmara Municipal de Aracaju como vereador, então, no terceiro mandato. Então, eu saí da Assembleia e voltei para a Câmara. Posteriormente, fui candidato a deputado federal. E aí, pelo Partido da Frente Liberal, que depois foi transformado no Democratas, eu fui deputado federal por 3 legislaturas. E Interessante. também, nesse percurso aí, eu fui candidato a vice-prefeito em 1996, pelo PFL, numa chapa puro sangue. A candidata a prefeita foi a saudosa doutora Maria do Carmo Alves, e eu fui o seu candidato a vice-prefeito. Foi a primeira eleição dela. Né? Ela foi candidata em 96 a prefeita de Aracaju e eu fui o seu candidato a vice. Depois ela foi candidata ao Senado em 98 e ganhou a eleição para a senadora da República e lá ficou por 3 mandatos consecutivos. Interessante. O senhor, apesar de novo, né, que para mim o senhor é novo, o senhor tem uma trajetória política bem sólida, né, aqui em Sergipe. Agora vem cá, na época em que Marcelo Deda, né, o saudoso Marcelo Deda ainda estava na política, né, o senhor fazia parte também de algum grupo político na época? Eu sempre fui PFL, naquele período do Marcelo Deda, tá? E fui vereador também com o Deda prefeito. Quando eu voltei para a Câmara para o meu terceiro mandato, em 2000, o Deda era prefeito da capital, se não me falha a memória, não é? Marcelo Deda, isso. E eu fiz oposição ao prefeito Marcelo Deda e fizemos muitos debates, né? Eu e o saudoso Marcelo Deda, que era um homem muito inteligente, um grande orador, político extremamente preparado, que faz falta à política do nosso estado de Sergipe, por ser ele, não é? Além de ser um bom parlamentar, uma pessoa de fino trato, e apesar de estarmos em lados distintos, nós tínhamos um bom diálogo, não é, sobre questões diversas, mas eu nunca estive próximo a ele, sempre fizemos o bom combate político, não é? Entendi. Inclusive, quando o senhor falou de Jackson Barreto, né, eu me lembrei da cena em que Jackson fala que ele não ia se candidatar mais, se candidatasse, não votasse nele, depois ele foi se candidatou de novo. Ele mesmo pediu para o povo não votar nele, mas ele acabou se candidatando.